Um dos golpes do falso advogado, Daniel, eles mandam a foto com o escritório lá, tira a foto, coloca o endereço, CNPJ, tudo certo, mas não é. É uma outra pessoa, não sou eu. Então, outra dica, já antecipando, é você exatamente enxergar sempre pessoalmente agora todas as informações. Olá, meu nome é Thiago Barbosa, sou advogado, especialista em planejamento sucessório, direito do idoso, direito de família. E hoje eu estou aqui mais uma vez com o meu mentor, com o meu amigo, Daniel Brunet. Obrigado aqui pela sua presença. Hoje o assunto, como eu sei que você vem de muito tempo da linha investigativa, jornalística, a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza, se você estivesse ainda em jornal, o Jornal Globo, você estaria explorando muito esse assunto. Então, a gente vai falar do meu programa, né, que é a Terceira Idade Protegida, o TIP, mas hoje focado talvez mais num dos assuntos dele, que é os golpes contra os idosos. E essa semana a gente melhor viu, né? O combate aos golpes, né? Você vai falar que o assunto é meu, fala que é o combate. Exatamente, Daniel. Perdão, o combate aos golpes, a prevenção aos golpes, vamos colocar assim. E é um prazer estar com você aqui mais uma vez. Vamos explorar essa questão toda do INSS, esse escândalo que o Brasil, que assolou. Para alguns parece uma surpresa, mas para quem está inserido ali no meio da área previdenciária, sabe que a gente não duvidaria que um momento desse pudesse acontecer, enfim. Mas vamos falar um pouco sobre isso, como evitar os golpes, inclusive mencionar um pouco mais, entrar mais a fundo do que foi esse escândalo do INSS. Prazer estar aqui, Thiago, sempre bom debater, poder falar desse meu lado do jornalismo investigativo, né? Por quase 20 anos eu trabalhei como repórter, hoje eu sou mentor de comunicação, de posicionamento, mas não tem como esquecer, né? Até porque o jornalismo ele me deu a forma, ele me deu o caminho e hoje eu produzo conteúdo graças ao treinamento, à velocidade que eu adquiri na hora de escrever as matérias. E esse é um escândalo do momento, né? Infelizmente tem um rombo bilionário no INSS, muitos idosos receberam descontos que eles não autorizaram. Há anos tem pessoas sendo lesadas. E o meu papel hoje aqui é te fazer perguntas, né? Como que o idoso vai identificar, o que pode ser feito, porque isso também é um dos braços do TIP, né? O Terceira Idade Protegida. Com certeza. O produto normal, não devo dizer produto, mas o serviço inicial que a gente propõe é fazer esse diagnóstico, Daniel. Inclusive, após esse escândalo, me veio muita gente poder, se baseando no contra-cheque, estudar o contra-cheque da pessoa. Acho que esse é o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto para essa questão que envolva o INSS. Então, deixa eu só dar à vontade. um alô para quem está nos acompanhando. O que vai acontecer daqui para frente? Você vai receber dicas de como identificar e como resolver o problema. Talvez você ou então algum idoso da sua família está sendo lesado por esses descontos ilegais e irregulares. Então, preste atenção aqui, se puder anotar, anota, porque a primeira dica é olhar o contra-cheque. Vou dar 5 dicas. A primeira é essa. A primeira dica, não só olhar o contra-cheque, mas acompanhar o contra-cheque. Não basta simplesmente se olhar esse mês e deixar no mês seguinte. Porque se você parar para analisar, Daniel, os descontos já estão feitos há muito tempo. Por que a pessoa não acompanhou e viu que inseriu ali no contra-cheque um código descontando R$50? Mas isso dá para a gente entender, porque a vida é muito corrida, Com certeza. todo mundo Tá resolvendo um monte de problema, né? tá no automático. Você olha, só um descontinho, aí às vezes aí deixa para lá, esquece. Mas eu acho que isso veio à tona exatamente para a gente lembrar que tem que acompanhar mensalmente. Excelente. Pronto, Primeira dica. A primeira dica é acompanhe mensalmente seu contra-cheque, as suas despesas ali. Tiago, e até a conta do banco, né? Você fica olhando o seu extrato ali para falar, que desconto é esse aqui? Por que estão me cobrando essa taxa? Cartão de crédito. Exatamente. Esses dias eu tive uma experiência que tem a ver com isso. Eu recebi uma notificação de um aplicativo de transporte dizendo que um motorista me devolveu um objeto perdido e estava me cobrando R$50. Eu falei, mas eu não perdi nada? Eu não pedi esse serviço. Aí reclamei, na hora eles me ressarciram. Mas e se eu não olhasse o e-mail? Isso. Ninguém olha e-mail. E se eu não olhasse? Mas eu olhei.
Olha como é que tem. Diariamente são criadas novas formas de golpe. E fraudes, o tempo inteiro. Esse aí, eu não ouvi, mas se você parar para analisar, tem golpes até de falso, a gente vai explorar muito isso aqui, golpes de falso advogado. Falso advogado? Falso advogado. Inclusive, essa semana, e vai ser, oportunamente, eu devo falar um pouco mais sobre isso nas redes sociais e aqui mesmo no canal do YouTube, né, e levar alguns projetos para a OAB do Distrito Federal e a própria OAB Federal, que a gente possa informar cada vez mais os clientes, né? Então, o golpe do falso advogado, a gente daqui a pouco vai falar sobre isso. Mas, então, o primeiro aspecto, Daniel, que a gente tem que olhar o contra-cheque. Olhar o contra-cheque, levar para alguém, examinar, olhar o seu extrato, ver qualquer tipo de desconto suspeito, acompanhar essa parte documental. Então, na terceira idade protegida, no TIP, uma das principais pautas nossas é a questão documental, análise de documentos. São 3 pilares do TIP, né? 3 pilares do TIP. O primeiro deles é o planejamento sucessório em si, distribuir a herança de forma que não gere conflitos para a família, na verdade, faça unir, né, que seja aberto um diálogo, traga paz. O segundo aspecto é colocar a casa em ordem, eu gosto de usar esse termo, colocar a casa em ordem, que é ver como é que estão os documentos, ver se tem alguma coisa irregular com algum imóvel, deixar o máximo possível seus bens e a sua vida pessoal correta, né? Organizada, vamos colocar assim. Inclusive, essa parte do contra-cheque está inserida aqui. Isso. E, por fim, a questão de prevenção contra golpes. Se blindar contra os golpes. Blindar contra golpes. Esse é talvez um dos aspectos hoje mais importantes, porque com o avanço com a inteligência artificial, né, os golpes se aprimoraram muito. Hoje em dia, você pode se passar por um advogado. Daqui a pouco vai ter um momento que vai mandar uma imagem minha falando com você, com a sua voz, com a minha voz, com o meu rosto, se passando por mim, com o endereço do meu escritório. Isso já é possível. Com o CNPJ, dos golpes do falso advogado, Daniel, eles mandam a foto com o escritório lá, tira a foto, coloca o endereço, CNPJ, tudo certo. Mas não é. É uma outra pessoa, não sou eu. Então, outra dica, já antecipando, é você exatamente enxergar sempre pessoalmente agora todas as informações. Sim. Se for no banco, passando por gerente, vá lá conversar com seu gerente pessoalmente. Um telefonema, beleza, não precisa ter pressa para nada. Você não precisa que pague com juros. Se for uma coisa assim, tem que pagar hoje. Não, vou pagar amanhã, mas amanhã eu vou no banco. Ah, não, vou advogado, tem uma ação milionária. Não, mas pode esperar um dia. Eu vou lá conversar com o meu advogado, vou lá no escritório dele. Muito bom. Então, a questão é a gente estar sempre preocupado com a urgência. A gente já falou isso em outro programa que nosso, Daniel, e a gente falou como a urgência é a forma que as pessoas inserem ali para um idoso cair num golpe. Isso. E a gente tem que parar com isso, desacelerar. Não é assim. Cheque a informação pessoalmente, não é só ligando. Às vezes vai ser necessário ir lá. E olhar. E aí olhar, Bom. qualquer uma delas. Então, esse é uma segunda dica. Muito bom. O TIP, aliás, quero te parabenizar, porque é um programa necessário para os dias de hoje. Sim. Você e o seu escritório vão acompanhar os idosos durante um período de tempo. Aí vai ajudar ele a arrumar a documentação da casa, documentação pessoal, vai ajudar a fazer o planejamento sucessório para que no futuro não tenha uma briga por herança, uma briga por dinheiro, que é terrível. Aliás, a gente está vendo muitas pessoas famosas tendo esse tipo de problema na família. Muitos. Um filho é esquecido, aí começa uma Deserdado briga. até. Deserdado. E, por fim, um acompanhamento para ir orientando os idosos a não caírem em golpes, para que eles fiquem blindados contra essas fraudes. Isso é muito bom, parabéns. E mais do que isso, eu ainda acrescentei dando orientação jurídica, que é uma parte preventiva, orientação jurídica para evitar qualquer processo judicial, seja, está acontecendo isso com a minha empregada, então durante esse período também, Daniel, eu vou orientando ele, tá? Para evitar que aconteça algum fato que possa gerar um processo judicial. Então, a gente também faz um acompanhamento preventivo, orientando ele para diversas circunstâncias que até saem um pouco da questão do planejamento sucessório. Eu gosto tanto desse programa, eu vou quebrar um pouco aqui o protocolo e vou fazer um convite para a sua audiência. Fique à vontade. Então, olha só, se você é um idoso e trabalhou a vida inteira, se esforçou, contribuiu, você merece, nos anos que você ainda tem, ter uma vida de paz, ter tranquilidade.
Então, ou às vezes você não é esse idoso ainda, mas é o seu pai, é a sua mãe, é um tio, é o seu avô. E você pode cuidar dessa pessoa. Então, qual é a minha sugestão? Se você quer esse acompanhamento, se você quer um grupo de advogados do escritório Thiago Barbosa te acompanhando, você digita quero e alguém do escritório do Thiago vai entrar em contato com você, ou então ele mesmo, para te explicar como funciona esse acompanhamento. Você digita quero aqui nos comentários e o Thiago vai saber que você está interessado no TIP, que é o programa Terceira Idade Protegida. E o segundo pedido que eu vou fazer aqui é para você pegar o link e compartilhar com seus amigos e amigas. Perfeito. Porque já tem 2 dicas, vão vir mais 3 de como se blindar contra golpes, contra essas fraudes que perturbam, criam confusão e dão muito trabalho numa época da vida que é para ter paz e sossego. Pronto. Quebrei o protocolo, mas... Mais do que isso, já tá vendo, Daniel? Tem um mentor certo, você viu que ele passou todas as informações, obrigado. O TIP, na verdade, eu vou registrar aqui, tá? O TIP foi criado aqui em parceria, aqui nesse estúdio. O Daniel foi um dos grandes responsáveis pela criação disso, Daniel. Eu sou muito grato, eu quero te honrar que você foi uma inspiração para o TIP. Então, eu jamais vou esquecer isso. E, dito isso, sigam os conselhos dele. Ele sabe o que está falando, gente. Digita, quer e compartilha. Escuta. E qual a terceira dica? Vamos lá. Para o idoso evitar um golpe. Sempre se envolver uma pessoa conhecida, vá verificar não só a procedência da informação, como eu falei, mas também se alguém está indicando. Muitas vezes os golpes vêm por algum tipo de indicação. Por exemplo, golpe do falso advogado. A pessoa fala que é seu advogado e tudo mais. Que foi outra pessoa que passou o telefone também, que indicou também. Então, várias... Mas o idoso não conhece essa pessoa. Não conhece. Ah. É sobre isso. Então, quando for falar, checar todas as informações. Se falou algum nome, vai questionando ali, se for uma ligação. Uhum. Então, sempre tenta buscar saber a procedência total da informação que está chegando até você. Muito bom. Qualquer ponto. Se for com nome, se for idade, se a pessoa falar do processo, questiona ele do processo, caso vocês saibam o andamento do processo. Isso é uma forma de você... Muito interessante, porque eu que ensino sobre vendas, né, comunicação, vendas, posicionamento, eu falo muito sobre o poder da indicação. E a gente consegue aumentar os nossos resultados na medida que alguém que fez o nosso curso, a nossa mentoria, o nosso evento, indica alguém. Mas aí o que eu peço? Eu falo, Thiago, você pode me indicar 5 pessoas para participar da minha imersão? Posso. Mas você pode enviar uma mensagem para essas 5 pessoas dizendo que eu vou entrar em contato, porque aí você está me validando. Então, se alguém ligar e falar, o fulano, o seu Zé, seu amigo te indicou, liga para o seu Zé. É isso. Liga. E hoje em dia eles têm acesso a todas essas informações. Uhum. Qualquer um pega ali, consegue se fazer passar por uma pessoa, até como a gente falou já aqui, imitar até voz. Então é sempre certificar, trazer para o mundo real. Excelente. Olha só, traga para o mundo real a informação virtual, hoje a informação que é dita oralmente, que você não enxerga. Traz para a realidade, transforma ela em física. Uma informação que está sendo passada de qualquer meio, transforma ela para essa questão de você poder enxergar e conferir uma a uma. Muito bom. A quarta dica, uma das mais principais, tudo que envolver dinheiro, não faça na hora. Simples. Coloque isso como uma meta, prega na parede, faz onde for. Não fazer com urgência transferência de dinheiro. Seja para honorário, seja para pagamento de cartão. Pode esperar um dia, vou te falar. Põe na cabeça, eu vou pagar juros, mas eu vou me certificar antes de transferir. Não aceitar a pressão da urgência. Da urgência. E desconfiar se alguém estiver falando, tem que ser agora, porque senão vai perder. Primeiro ponto. Qualquer coisa que eu ficar devendo, alguém pode esperar um dia, não tem jeito. E vai ter juros ali. Ninguém pressiona como sendo uma coisa fora do comum. Então, eles aproveitam isso para exatamente desestabilizar a pessoa emocionalmente. O senso de urgência é uma das coisas que mais desestabiliza. Sim. Não, realmente a questão da urgência... No marketing digital, a gente fala muito sobre o gatilho da urgência. Perfeito. Mas aí existe um benefício. Olha, se você adquirir, investir hoje, você tem um desconto. Eu sei que eles também usam isso na hora do golpe. Com certeza. Mas uma coisa é um processo de venda, outra coisa é a pessoa tentando te tomar um benefício. Porque por exemplo, cliente, eu posso aproveitar essa oferta de algo que eu posso comprar ou não. Beleza, o gatilho da urgência cabe. Agora, quando eu sou o idoso
e eu tenho direitos e alguém está me pressionando usando a urgência, aí é perigoso, né? Exatamente sobre isso. Mas é o conjunto das outras. Você tem que certificar, conhecer a pessoa. Uma coisa é gatilho desse, como você falou, de venda para alguma coisa que ele é conhecido, que ele já sabe existente. Uma coisa é quando ele vem falar de uma dor que ele nem estava sabendo. É sempre assim, é a surpresa, o efeito surpresa. Sempre vem uma coisa que ele não está esperando. Sim. Entendeu? É uma ligação que usa urgência para uma coisa. Sai o dinheiro de um processo. Opa, está acontecendo isso, até sequestro. Seu filho foi sequestrado, passa o dinheiro. Então tem que confirmar, tem que ir atrás. E a quinta dica, o quinto conselho, a quinta orientação do Dr. Thiago Barbosa? Procurar nosso escritório. Nosso bom. escritório tem a solução para aquele que você precisa, para te dar paz, te dar tranquilidade, para ajudar a colocar a sua casa em ordem. Essa é a missão do nosso escritório, é o nosso propósito. A gente tem todas as ferramentas possíveis para te assessorar nessa caminhada. Conte conosco sempre. E como que as pessoas podem chegar até o escritório, Thiago? Através aqui nas redes sociais, com o direct, com as nossas ligações. Hoje o escritório está em Brasília, no Lago Sul, então vai ter o nosso contato, telefone, E ali atende tem o as Brasil redes todo. sociais, atende o Brasil todo. O programa vai começar, está concluindo a fase Brasília, mas creio que no segundo semestre a gente já vai alcançar o Brasil todo. Vai levar o chip Pro Brasil. presencialmente para outras cidades Para do outras Brasil. cidades e também digitalmente, parte. No Instagram é @Thiago com Y Barbosa? Oficial. Thiago Barbosa Oficial. TYAJ. No É Instagram. um pouquinho diferente. O Instagram. E aqui você já está nos acompanhando no YouTube. Thiago Barbosa aqui. Como eu estou cumprindo aqui um papel de repórter, de fazer perguntas, né, no episódio, aliás, obrigado pelo convite, sempre bom estar contigo, eu queria que você fizesse um resumo desses 5 pontos, quais são as 5 dicas para as pessoas não caírem em golpes. Sim, primeira, né, checar as informações do seu contra-cheque, né, extratos bancários. Primeiro, ver a procedência das informações como um todo, se possível, ir até o local físico, né, seu gerente, advogado. 3, validar as indicações, os nomes que foram passados ali. E, por fim, 4, senso de urgência. Cuidado com esses pagamentos rápidos que a pessoa exige logo. Tem que ser agora. Tem que ser agora e tudo mais. E 5º, nos procurar. É isso aí. Eu sempre digo nas minhas lives, né, no meu conteúdo que eu faço no YouTube de segunda a sexta, que se posicionar, que se comunicar, que criar uma empresa dá trabalho. Se prevenir contra golpes dá trabalho. Eu vou adaptar o que eu falo para aqui. Mas dá muito trabalho fazer tudo isso. Mas olha só, ficar para trás dá tristeza. Então é muito melhor você ter trabalho agora, se blindar, do que ter tristeza lá na frente. Né? Com certeza. Então aqui 5 dicas que vão te ajudar muito. E o pior é que a tristeza não alcança somente a pessoa dela. Ela passa para a família. Sim, Então, é horrível. É horrível que é transmitido isso. Também sucede. A sucessão não é apenas de bens materiais. A falta de paz também a gente passa adiante muitas vezes. Então, no final das contas, tudo também gira em torno do legado. Falar sobre tudo isso aqui, o UTIP, sempre vai ser uma ferramenta para que vocês deixem um legado melhor de paz, de amor e de unidade. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Sempre Daniel, um prazer mais estar uma aqui vez. contigo no podcast Thiago Barbosa. E a gente se vê no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Paz, amor e unidade.